Muito bom. Sexto parágrafo, da acusação dos pecados ao confessor. Nós estamos primeiro, pessoalzinho da TV Nossa Senhora, primeiro a gente fala, ó, faz algum comentário aqui, rezamos orações iniciais, quando tem alguma notícia eu trago, depois a gente então estuda um pouquinho do catecismo, esse catecismo está valendo, o catecismo de São Pio X, não tem compra, por favor, vai aí na internet, compra onde você achar mais barato, e tem aí na livraria, sempre tem promoção numa livraria conhecida nossa, chama Livraria do Seminário, tá? Então, a gente indica, porque lá acha muita coisa, que tinha na minha livraria, eu não tenho mais livraria, mas lá tem, e eu não ganho nada para falar isso, só ganho que eu estou ajudando você. E depois, então, a gente vai para a liturgia das horas, depois para o Santo Terço, e termina com a oração de reparação. Legal, né? Muito bom. Da acusação dos pecados ao confessor. Depois de vos terdes disposto bem para a confissão com o exame de consciência, com a dor e o propósito de não mais pecar, que haveis de fazer? Depois de me ter disposto bem com o exame, com a dor e com o propósito, irei fazer ao confessor a acusação dos meus pecados para receber a absolvição. Aqui no nosso caso, da igreja doméstica, lembra do lockdown, quando você ficou 2 anos sem poder ir à igreja? Lembra do bichinho? Você lembra? Então, o tal de Francisco Bergoglio já tinha dito que a pessoa podia rezar em casa, fazer confissão em casa, confissão espiritual e comunhão espiritual. E ele não inventou isso aí não. Quando o sapato aperta, ele vai buscar na verdadeira igreja. Na verdade, ele tirou isso da verdadeira igreja. A verdadeira igreja autoriza mesmo desde o Concílio de Trento. Entenda isso. Como nós estamos sem padres válidos, você não vai confessar com padre, certo? Porque não tem. Estão todos com Jorge Mário Bergoglio, portanto, estão excomungados automaticamente. Não entendeu isso? Assista o vídeo nas Servas da Sagrada Face. Tem um canal chamado Servas da Sagrada Face no YouTube. Vai lá e assiste. Vou provar que estão excomungados. Aí você vai entender, a Madre Sofia explica lá com o direito canônico, etc., coisa que eu não tenho tempo de fazer aqui agora. Mas você vai lá depois, você pesquisa. Vou provar que estão excomungados. Muito bem. Aí então, como é que nós fazemos a confissão? Tão importante para nós católicos. Para todo mundo mas um monte de gente não sabe que é. Tá. Como é que nós fazemos então? Nós fazemos todo o procedimento normal de uma confissão. Só que na hora da confissão, nós vamos até a frente do altar da igreja doméstica, ajoelhamos, pedimos a intercessão do Padre Pio e aí fazemos a confissão. E o Senhor ouve a nossa confissão e nos abençoa por intercessão do Padre Pio. É assim que a gente faz. E olha, funciona. Todo mundo sai daqui com aquela sensação gostosa de ter sido perdoado, o espírito mais leve, aquela coisa assim mais tranquila. Ufa, me livrei de um pesão, 5 toneladas nas costas, eu me livrei. A paróquia faz confissão todo mês. Uma vez por mês nós temos aqui na paróquia às 18 horas. Esse mês já foi, no comecinho do mês já foi. Agora em março teremos outro. Tá certo? Mas você não precisa esperar, não. Você entra no canal nosso lá, Paróquia Sagrada Face Tours, ou melhor, www.capeladasagradaface.com.br. Entra nesse link, você vai direto lá, você dá uma olhada nos vídeos do YouTube e vai achar a última confissão espiritual para fazer também. Tem no Manual da Igreja Doméstica, tá bom? De que pecados somos obrigados a confessar-nos? Somos obrigados a confessarmos de todos os pecados mortais. Porém, também é bom confessar os veniais. Também sempre achei isso. Sempre ensinei isso. Não, confessa só os pecados. Tinha padre que falava isso antigamente, né? Confessa só os pecados mortais. Não, mas e os veniais? Vamos confessar tudo, Tudo que você lembrar na hora, vamos confessar. Certo? Quais são as qualidades que deve ter a acusação dos pecados ou confissão? As qualidades principais deve ser a acusação dos... As qualidades principais que deve ter a acusação dos pecados são 5. Ser humilde, íntegra, sincera, prudente e breve. Então, humilde, íntegra, sincera, prudente e breve. Aí você não entendeu, mas vamos explicar. O que querem dizer as palavras? O que quer dizer a acusação deve ser íntegra? A acusação deve ser íntegra, quer dizer que se deve confessar com as suas circunstâncias e no seu número todos os pecados mortais cometidos desde a última confissão bem feita e dos quais se tem consciência, se você lembrar, né? Lembrar as vezes certas, né? Às vezes você fica tão agoniado que você não lembra, às vezes, quantas vezes eu xinguei meu vizinho e a mãe dele de palavrão, quantas foram, não sei, todo dia, várias vezes por dia. Estou fazendo graça aqui só para você entender que às vezes você não lembra. Quantas vezes eu pequei nos últimos, sei lá, quantos meses que faz que você não confessa. Espero que você, da paróquia, esteja confessando todo mês com a gente aqui. Mas, de qualquer forma, no último mês, quantas vezes você cometeu aquele mesmo pecado? Às vezes você não lembra precisamente, não tem problema. Não vai ser isso a causa de condenação, porque você não lembra o número exato. Também não vai andar com caderninho marcando, fazendo lista, certo? Mas o que você lembrar é legal falar.
Circunstância também mais resumida, né, gente? Quais são as circunstâncias que se devem dizer para que a acusação seja íntegra? Para que a acusação seja íntegra, devem acusar-se as circunstâncias que mudam a espécie do pecado. Quais são as circunstâncias que mudam a espécie do pecado? As circunstâncias que mudam a espécie do pecado são, primeiro, aquelas pelas quais uma ação pecaminosa de venial se torna mortal. Segundo, aquelas pelas quais uma ação pecaminosa contém a malícia de 2 ou mais pecados mortais. Calma, vamos entender melhor aqui, ó. Dai-me um exemplo de uma circunstância que faça tornar mortal um pecado venial. Quem, para se desculpar, dissesse uma mentira da qual resultasse dano grave para o próximo, deveria manifestar essa circunstância que muda a mentira de oficiosa para gravemente nociva. Uma coisa é a pessoa mentir, já não devia mentir. Outra coisa é quando a pessoa mente por causa dessa mentira, ela prejudica a outra. Aí torna-se pecado mortal. Vendo? Você, mas foi só uma mentirinha, só não vou nem confessar. Então, pelo sim, pelo não, é bom confessar tudo. Dai-me agora um exemplo de uma circunstância pela qual uma e a mesma ação pecaminosa contém a malícia de 2 ou mais pecados. Quem tivesse roubado uma coisa sagrada deveria acusar essa circunstância que acrescenta ao furto a malícia do sacrilégio. Uma coisa é roubar uma coisa qualquer, já é péssimo. Mas quando você rouba uma coisa sagrada, é sacrilégio. Então aí ficou pior a sua situação, a situação do pecador. Você não vai fazer isso. Estou só explicando aqui que o livro está pedindo para explicar. Tá bom? Gente, esse tópico é longo, então eu vou parar por aqui. Amanhã a gente, por favor, marca para mim. Vamos continuar da pergunta 749, que eu gosto de parar para fazer explicação a mais, senão seria só leitura, né? Mas a gente faz uma explicação comentada, né?